Depois da criação do Império Galáctico, devido aos abusos do novo governo e os maus tratos da população, um movimento anti-imperial rapidamente surgiu, se tornando no futuro o que seria conhecido como Aliança Rebelde para restaurar a República. Com o passar do tempo, esse movimento rebelde cresceu exponencialmente, começando até mesmo a conseguir derrotar o Império Galáctico no campo de batalha. Mas depois das batalhas, depois que os rebeldes massacravam os imperiais no campo de batalha, o que eles faziam com os imperiais capturados? O destino dos prisioneiros imperiais nas mãos da Aliança Rebelde dependia demais da época que eles eram capturados e da célula rebelde que os capturavam. O pior destino para qualquer prisioneiro da Aliança Rebelde era, sem sombra de dúvida, cair nas mãos dos guerrilheiros de Sal Guerreira. Sal Guerreira era conhecido por ter uma paciência muito curta. Quando ele colocava suas mãos nos imperiais, eles tinham apenas dois destinos. Primeiro, eles passavam por um interrogatório que era comparável a uma tortura, e depois disso, eles eram rapidamente executados. Felizmente para os imperiais, não era somente a célula rebelde de Sal Guerreira que era completamente extremista. Existia também o movimento de liberdade de Ryloth, e os guerrilheiros de Ryloth eram quase tão severos quanto os guerrilheiros de Sal Guerreira. Contrário ao movimento de Sal Guerreira, os guerrilheiros de Ryloth eles não tinham paciência para capturar prisioneiros. Eles geralmente eram simplesmente executados. Durante uma invasão imperial no planeta Ryloth, junto com Vader e Palpatine, os rebeldes do movimento da liberdade destruíram até mesmo um Star Destroyer, e quando os pods salva-vidas foram ejetados, eles também foram destruídos pelos rebeldes, matando assim vários imperiais indefesos. A rede, entre aspas, terrorista que o movimento da liberdade de Ryloth tinha era enraizada em várias cidades em Ryloth. Durante a tentativa de pacificação de Ryloth pelo Império Galáctico, a rede rebelde que existia no planeta conseguia até mesmo distinguir o seu Stormtrooper padrão das pessoas do alto escalão, os oficiais e as pessoas acima. Com essa ampla rede de informações, eles conseguiam facilmente decidir quem seria eliminado e quem seria capturado para interrogatórios. Em células rebeldes mais, entre aspas, pacíficas, os imperiais capturados tinham um destino muito menos sombrio. Em células rebeldes como o grupo Spectra, a equipe do Ghost, os prisioneiros imperiais eram frequentemente liberados depois de concluir o objetivo. Os rebeldes concluíam a sua missão e simplesmente soltavam esses imperiais, geralmente depois de adquirir o que eles precisavam deles, como por exemplo armas e armaduras. Com o passar do tempo, o procedimento rebelde com prisioneiros capturados durante a guerra mudou drasticamente com o avanço, o crescimento, a expansão da Aliança Rebelde. Com o crescimento da Aliança Rebelde, várias novas instalações carcerárias foram criadas para armazenar esses imperiais capturados durante a guerra. Os antigos procedimentos, como liberar os prisioneiros e até mesmo a execução, que acontecia raramente, se tornariam ainda mais raros. Prisioneiros tradicionais seriam enviados para prisões comuns e os prisioneiros mais perigosos e os imperiais do mais alto escalão seriam enviados para a prisão Sunspot de segurança máxima. Com essas novas prisões, o governo provisório da Nova República conseguia finalmente pôr em ação o que eles acreditavam, que era no devido processo legal. Prisioneiros de guerra seriam levados às prisões e então eles seriam devidamente julgados pela Aliança Rebelde, demonstrando assim a sua superioridade com a justiça em relação ao Império Galáctico. Claro que depois disso, quem não fez coisa errada geralmente era liberado, ou o que acontecia até com relativamente alta frequência aí, a pessoa era convencida a se juntar à Aliança Rebelde. Mas deixa aí nos comentários, gente, o que vocês acham do tratamento da Aliança Rebelde com os imperiais. E se você gostou do vídeo, não seja um prisioneiro, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.